Hello, pessoal. Deixa eu ver se eu já tô ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Débora. Vamos entrando. Boa noite, Francisca. Francisca nova por aqui. A gente tem se falado, né, Francisca? Tô te devendo o link. Já já a equipe vai te enviar. Boa noite, Silvana. Boa noite, Lucene. Vamos entrando, pessoal, com uma notícia triste, né? Que tá nessa guerra aí da Ucrânia com a Rússia, e isso afeta inclusive o house cleaning, né? Eu vou introduzir aqui a live de hoje falando sobre isso, porque a previsão é de que pelo menos a inflação dos Estados Unidos chegue a 10% por causa dessa pequena gracinha do Putin. Então a gente já tem que se preparar aí para aumento de combustível, aumento de produto, né? E consequentemente aumento do valor do serviço também, porque vai tudo aumentar. Então a gente já não estava aguentando os aumentos por conta da pandemia e agora vai vir nessa guerra super desnecessária, mas enfim, isso é outro tema. Mas essa guerra aí que vai acarretar com certeza, principalmente para os Estados Unidos, se tiver retaliação, se tiver a questão do petróleo, né, que já está super caro, então isso vai afetar a gasolina, vai afetar nossos preços, né? Tudo chega através do petróleo, então a gente vai ter que repensar aí no ano que vem esse aumento, né? Porque vai aumentar pelo menos 10% a questão da inflação nos Estados Unidos. Então a gente já fica esperto aí para o próximo ano se preparar, porque infelizmente resolveram entrar em guerra em pleno 2022, então a gente tem que ficar de olho nessas coisas também, porque a gente acha que não vai nos afetar e vai. A pandemia, para quem não acreditava que fosse afetar, afetou bastante os negócios, né? E agora essa guerra aí da Ucrânia e da Rússia vai afetar sim o nosso negócio de house cleaning, tá? Então vocês já fiquem espertas. Não adianta a gente viver no nosso casulozinho achando que nada externo vai nos afetar. A gente tem que ter uma visão global. Quando a gente tem um negócio, até como funcionária mesmo, a gente tem que sempre ter uma visão global aí do que está acontecendo, porque isso vai afetar de alguma forma os nossos clientes e consequentemente os nossos negócios, tá? Então fiquem de olho nessas notícias aí da Rússia e da Ucrânia, que fazem a diferença sim, tá? E hoje a gente vai falar sobre indicação, esse tema que todo mundo me pergunta, né? Feedback, indicação, como é que eu faço isso? Eu chego e só peço para o cliente me indicar, como é que funciona, feedback, qual a frequência de feedback? Então, vocês vão ver hoje que o feedback está totalmente relacionado ao pedido de indicação, tá? Então a gente vai entender como funciona esse processo para que a indicação seja pedida de forma eficiente, tá? E que realmente gere resultado. Porque tem muita gente que pede, né, pro cliente, me indica para os seus amigos, me indica para sua família, mas fica uma coisa, né, da boca para fora. E o cliente fala que vai indicar, ok, uns realmente indicam e outros simplesmente ignoram. Então hoje a gente vai aprender como fazer isso corretamente para amarrar esse sistema de indicação, porque senão fica muito solto e isso não é coisa de negócio, tá? Isso não é coisa de empresa. Empresa precisa sempre ter o boca a boca ali apurado, precisa sempre estar em um sistema, em um programa do boca a boca, um programa de indicação, porque isso é importante para o negócio. Por quê? Porque é um investimento pequeno, tá? A indicação, apesar de não ser um meio muito rápido de propagar o seu negócio, ela precisa sempre estar ali acontecendo por causa do investimento baixo e também é lógico porque alguém que te indica já está ali fazendo uma propaganda muito boa do seu negócio, tá? Então hoje a gente vai entender esse processo. Eu vou colocar aqui uma telinha para vocês entenderem melhor. Esse Instagram sempre cortando. Bom, enfim, não vai dar para vocês printarem, mas depois eu vou colocar nos stories para vocês printarem. Isso daí é só para
vocês se guiarem mais ou menos, tá? Mas depois eu vou deixar nos stories, vocês printam, porque é uma forma de vocês lembrarem desse processo aí de pedido, né, de indicação e feedback. Para vocês começarem a entender o negócio, a gente precisa traçar um processo para pedir indicação. Primeira coisa, feedback. Para quem não sabe o que é feedback, é quando você pede, tá, um comentário, pede uma opinião sobre algo. Então, no nosso caso, a gente vai pedir um feedback sobre a nossa limpeza. Pode ser a última limpeza, pode ser a limpeza do mês. Enfim, a gente vai pedir uma opinião, né, sobre aquele serviço que a gente prestou. Então, vai haver o pedido de feedback. Com isso, a gente vai entender o nível de satisfação do nosso cliente. Entendendo o nível de satisfação do nosso cliente, aí sim a gente vai pedir a indicação, entendeu? Então, são esses 3 passos que você precisa percorrer para conseguir uma indicação eficiente. Ah, Thelma, mas aí, calma aí você tá confundindo as coisas, é bem... Tá, feedback, vou pedir o feedback, vou saber o nível de satisfação, vou pedir a indicação, não faz sentido. Então, eu vou te explicar como você vai fazer e como você deve fazer esses 3 passos para fazerem sentido para você, para fazerem sentido também para o seu cliente, porque pedir indicação da boca para fora enquanto você está terminando ali a limpeza, ou porque o cliente fez uma pergunta e você respondeu e pediu indicação, esse estilo, tá? Esse estilo bem formal de indicação, ele dá certo para quando você é uma pessoa só, né? Quando você está ali pensando pequeno. Agora, para um negócio você precisa fazer esse sistema funcionar corretamente, tá? Então, quanto maior for o seu negócio, mais difícil vai ser de você ficar pedindo indicação um a um ao seu cliente. Então, você precisa fazer esse processo para que realmente seja eficiente. Então, eu acho que tá um pouquinho cortado aí, mas eu vou agora começar a falar e depois vocês printam essa tela que eu vou colocar nos stories. Primeira coisa, feedback. Muita gente me pergunta essa, Thelma, qual a frequência do feedback? A frequência do feedback vai depender principalmente da frequência da limpeza, ok? E também do número de funcionários, né? Do número de circulação de funcionários que você tem. Imagina, se é só você, a probabilidade de ter erros muito gigantes ou de passarem erros muito gigantes é muito pequena, porque você sabe ali o que está acontecendo, o cliente tem um contato mais próximo com você. Mas a partir do momento que você usa vários funcionários ou que você usa funcionários diferentes para aquela mesma casa, a frequência de feedback precisa aumentar, certo? A mesma coisa vale se você tiver uma casa que é semanal, uma casa que é quinzenal, uma casa que é mensal. São 3 frequências diferentes, onde a gente presta serviço por mais vezes. Então, quanto maior for a frequência da sua casa, maior vai precisar ser o pedido de feedback também, ok? Então, vamos dizer que uma casa semanal precise muito mais de pedido de feedback do que uma casa mensal. É claro que você não vai encher o celular, né, o telefone do cliente de mensagem de feedback, porque não é assim que funciona. Eu diria que, por exemplo, uma casa mensal, você pode pedir um feedback, né, a cada 2 meses, a cada até 3 meses até funciona. Se você sentir, né, se você tiver muito funcionário e você mudou de time, você pode até aumentar essa frequência, pedir todo mês, até que realmente você sinta que o time está entrosado ali com aquela casa ou que o cliente tá tranquilo com um novo time, ok? Agora, com uma limpeza semanal, se você tem uma casa semanal, por exemplo, eu diria que a cada 2 limpezas você pedisse o feedback, ou todo o mês. Todo mês você pede feedback, né? De acordo com a sua rotação ali de funcionários. Porque assim o cliente não seria uma coisa massacrante dele estar respondendo o tempo todo o que ele achou da limpeza. Porém, você estaria ali se aproximando dele, né, querendo saber alguns detalhes, se a limpeza foi como esperado. Uma coisa importante também, tem muita gente que fala assim, Thelma, mas o cliente não me respondeu.
que eu faço? Eu insisto na mensagem? Insisto no pedido de feedback? Não. Quantas vezes a gente já recebeu um e-mail de uma loja ou de um aplicativo, né? Delivery tem muito. No delivery eles perguntam constantemente pra gente se a gente gostou da entrega, se a gente não gostou. E alguns a gente responde quando agrada muito, ou quando simplesmente dá o pop-up ali na sua tela de celular e você lembra, vou dar um ok aqui, ok? Ou quando a gente não gosta, né? Quando aconteceu algum problema e a gente quer retratar isso pro aplicativo. Então a gente faz ou quando a gente gosta muito ou quando a gente tem algum problema sério, ok? Então se o cliente foi neutro, quer dizer que ele tá naquela média ali, não adorei, né? Não achei excelente, mas também não achei ruim. Eu tô neutro. Então quando isso acontece, quando o cliente não responde, não precisa insistir, ok? Você vai trabalhar com as minorias. As minorias vão te responder. O que são as minorias? Vão ser aqueles que vão adorar e vão realmente fazer questão de mandar uma mensagem para você, dizendo que tá ótimo, dizendo que a limpeza melhorou absurdamente. Enfim, vão dar detalhes sobre a limpeza. Ou vão ter aquelas pessoas que vão retratar problemas durante a limpeza, tá? Os neutros, você não precisa se preocupar, na hora certa eles vão aparecer, eles vão se posicionar. Agora, os excelentes, né? Primeiro eu vou falar sobre os ruins. Os ruins vão servir, né? Aqueles feedbacks ruins vão servir para o seu negócio evoluir, para você ir melhorando a cada limpeza. E os bons, tá? Vão servir para te indicar. Não adianta você pedir indicação para aquele que está neutro, para aquele que não te respondeu. Não adianta você ficar insistindo ali porque ele está neutro. É como se, por exemplo, um aplicativo de delivery começasse a te ligar, tá? Para você indicar o aplicativo, sendo que você achou tanto faz. Não é nem excelente, nem ruim, vou continuar usando, porém ainda não tá no meu top ali prestador de serviço. Então não adianta você ficar insistindo, pedindo indicação, porque ele não vai colocar o dele em risco até realmente ter certeza. Vocês entenderam a diferença? Entenderam que vocês precisam ganhar a confiança desse cliente que acha o seu serviço excelente. Eu coloquei até aí nessa telinha, existe uma sigla chamada NPS. NPS significa que você vai identificar o nível de satisfação do seu cliente. O que é o nível de satisfação? Geralmente, eu não sei se vocês usam um aplicativo, né? Devem usar de delivery. E tem um indicador de 0 a 10. O quanto você indicaria aquele aplicativo, a pizzaria, né? Restaurante tem muito. E aí você coloca de 0 a 10. Quando você responde, ou você, né, não fez muita questão, né, achou normal, ou você realmente achou excelente. E são esses clientes que acharam excelente que o aplicativo vai utilizar para enviar outros tipos de ofertas, outros pedidos de indicação, pedidos para compartilhar, porque ele sabe que você está muito adepta ali ao aplicativo. Então a mesma coisa serve para o serviço de limpeza. Se aquele teu cliente acha a sua limpeza excelente, se ele realmente virou um fã, né, da sua limpeza, do seu serviço, ele vai te indicar. E como você vai fazer isso? Identificados esses clientes que estão ali no top, né, influenciadores, eu chamo esses clientes de influenciadores. Eu também tenho alunas influenciadoras porque elas realmente tiveram muito resultado com o curso, por exemplo, e elas mesmas indicam para outras pessoas. Tanto que nessa última turma eu acho que entraram mais 4 alunas só indicadas por alunas. Então, uma vez que você gosta muito da experiência que você teve, você acaba indicando para outras pessoas. E eu gosto de chamar isso de clientes influenciadores, porque é como se fosse uma influência. Imagina você contando para um amigo que fez um curso ou que teve um serviço de limpeza e que realmente foi excelente, fizeram um excelente trabalho, o chão tá
maravilhoso, né? Gostei muito. Então, ele vai ser a sua própria propaganda, ok? Então, por isso que a gente primeiro precisa identificar esses influenciadores, essas pessoas que estão mais propensas a indicar. Senão vai ser um tiro no escuro, senão você vai começar a desperdiçar tempo, né, e pedido de indicação, porque não vai adiantar nada. Agora, feito isso, né, já sei o nível, já sei ali os meus clientes que vão influenciar. Como é que eu vou fazer isso, tá? Você pode pedir a indicação através de mensagem, não tem problema nenhum. Você pode inserir já o programa de indicação assim que o cliente entra no seu schedule. Para quem tem um PEC sabe que tem lá o arquivo de programa de indicação, Referral Program, tá? Então esse programa de indicação, ele já tende a deixar o cliente ciente que você tem um programa de indicação, que você incentiva esse tipo de comportamento do cliente, tá? Então lá nesse programa de indicação, existe descontos para você indicar, por exemplo, para um vizinho, tanto ele quanto você, né, tanto o cliente como o vizinho ganham 10% de desconto, por exemplo. É lógico que você pode alterar isso, mas eles ganham 10% de desconto. Por quê? Porque você tem que se deslocar menos. Então, quanto menos você se deslocar, melhor para você. E aí você repassa, como se você repassasse esse valor do deslocamento para os seus clientes. Então é benéfico para todos os lados, ok? Então esse programa de indicação, ele serve para isso, né? Para você incentivar que aquela pessoa, aquele cliente indique outra pessoa, ok? Principalmente na mesma redondeza ali, na mesma neighborhood, né, na mesma vizinhança. Então é importante que seja, né, você concentre seus clientes. E também tem o bônus, o additional bônus, que é quando você incentiva a indicação através de limpeza de forno, limpeza de geladeira, gift cards, tem muita gente que entrega gift cards, limpeza grátis, né? Depois de tantas indicações você dá uma limpeza grátis. Tem muita gente que faz isso. 20% de desconto na próxima limpeza. Tem vários tipos de bonificações para esses clientes que indicam. Não deixem de fazer esse tipo de bonificação. O cliente, ele não vai te indicar só por conta desses bônus, tá? Ele não vai te indicar por causa disso. Ele vai te indicar porque ele realmente confia no seu serviço. Porém, se vier com bônus, tem todo aquele gostinho de, poxa, além de fazer um benefício, eu ainda ganhei algo em troca. Então não deixe, por mais simples que a coisa seja, não deixe de bonificar o seu cliente, ok? Isso vai incentivá-lo a fazer mais vezes. Então, ele além de estar ajudando um amigo, um familiar, ele ainda está recebendo algo em troca. Então isso é bem legal e isso é uma questão empresarial, porque você vai começar a gerar um ciclo ali de clientes, né, que são interligados. Tem muita gente que fala, eu não gosto de pedir indicação porque os clientes que ficam ali indicando, acabam quando um cancela, todo mundo cancela. Em partes isso é verdade, mas se você começa o seu negócio corretamente, o que é corretamente? Tem muita gente que está começando agora ou começou de forma errada no passado. Então começou com muito mimo com o cliente, começou com vários erros ali, fazendo trabalhos extras sem cobrar, ficando horas na casa, não levando help, então ficou concentrado ali tudo na pessoa. E agora, esses clientes que estão indicando acabam sendo do mesmo nível. Eles acabam indicando pessoas, né, do mesmo nível com aquela visão. Então, nesse caso, realmente pode não ser benéfico o pedido de indicação para você. Por isso que eu sempre falei aqui, quando eu tinha, por exemplo, indiano que eu ia fazer e a pessoa me indicava, eu já cortava. Tá? Porque às vezes vinha no aplicativo, mas eu não ia prolongar aquilo dali e eu não ia, né, pedir indicação para aquele tipo de cliente
que não era o meu perfil, que não era o perfil do meu negócio. Então você também tem que distinguir quando vale a pena, tá, pedir indicação. Outro exemplo, você começou o seu schedule e cobrou muito barato, muito barato. Então você já está ali insatisfeita com aquele cliente, já sabe que o cliente não aceita um aumento, né? Sabe que o cliente pede muita coisa. Você vai pedir indicação para ele para quê? Para quê? Só se for para se torturar, tá? Então tem situações que não valem a pena pedir indicação. E você é melhor que ninguém para identificar isso. Mas quando você vai construindo um schedule, vai construindo um negócio de forma correta, você já não tem mais tanta distinção, ok? Porque os seus clientes, teoricamente, já estão melhorando a qualidade. Então você tende ali a inserir o checklist, né, que é a lista de tarefas, você tende ali a inserir as orientações ao cliente, então você, bem ou mal, já vai educando esses clientes. Quando eles forem indicar, eles já vão indicar pessoas com aquela mesma mentalidade, tá? Então, pensem, né, se vale a pena indicar para esses clientes antigos que você tem, ok? E para os próximos, para esses que vocês estão captando agora de forma correta, já com conhecimento, com a ciência da checklist, das orientações ao cliente, do programa de indicação, aí sim você começa a implementar todo esse processo aqui que eu falei, do feedback, do nível de satisfação, do pedido de indicação, ok? Para esses novos clientes que têm mais qualidade, né? Vamos dizer assim, do que seus antigos. Ah, Thelma, em quanto tempo eu devo fazer isso? Em quanto tempo eu devo pedir indicação? Não existe um tempo fixo, tá? Você vai conseguir sentir melhor do que ninguém. Não existe um tempo fixo. Porém, você precisa primeiro ganhar a confiança desse cliente. Enquanto você não ganhar confiança, ele não vai te indicar. Imagina, você fez só uma limpeza e aí você pede indicação e o cliente fica assim, meu Deus, calma, deixa eu testar mais uma vez para ver se é isso mesmo, porque para quem não sabe, a maior reclamação de cliente de house cleaning, né, do cliente que utiliza serviços de limpeza, a maior reclamação é que a empresa de limpeza ou a housekeeper faz um ótimo trabalho na primeira e depois vai diminuindo a qualidade até realmente ter que dispensar. Então, o cliente americano ele vai esperar um pouco até ter certeza do nível de qualidade do seu serviço. Então, não é que a primeira limpeza vai ser feita boa e ele vai te indicar para todo mundo, né, do trabalho dele. Não, existem pessoas que fazem isso? Existem, mas é a minoria. A vasta maioria, eles vão aos poucos criando ali uma confiança, tendo certeza da qualidade do seu serviço para indicar para um amigo, para um familiar, tá? Ninguém quer indicar coisa ruim. Então você espera para ter certeza da qualidade para indicar, ok? Ficou clara essa parte? Alguma dúvida até agora? Então, feito isso, né, feito essa parte de pedido de indicação, você vai começar a incentivar também esse cliente. Então, eu já dei aqui algumas opções, né, de como você pode incentivar. Eu dava geladeira, dentro de geladeira ou dentro de forno. Então, o cliente me pedia, vamos dizer, com 2 a 3 semanas de antecedência, tá? O forno ou a geladeira, eu sempre dava essa oportunidade dele pedir quando necessário, ok? E ele me dava essa antecedência, me informava com quanta antecedência ele ia querer, né, o forno dentro do forno, e eu agendava já aquele tempinho a mais para fazer esse item na limpeza, ok? Mesmo se eu não estivesse na casa, eu deixava uma anotação, né, no aplicativo para a helper fazer no dia tal aquele extra na casa do cliente. E esse cliente, né, eu lembro que dos vários clientes que ganharam indicação, eu lembro que quando eu vendi o meu schedule, tinha 5 casas na mesma rua. E quando eu vendi, a pessoa ficou assim, meu Deus, 5 casas na mesma rua. Era uma, depois eu fazia praticamente, né, um time fazia
Às vezes dava para fazer em um dia, às vezes fazia em 2 dias, mas não tinha tempo nem de deslocamento. Tinha casa que dava para levar o próprio aspirador e nem tirar o carro, né? Apesar da rua ser longa, dava para ir andando de uma casa para outra. Então isso era de uma economia enorme de tempo, né? De gasolina, de funcionário, tudo isso era ali muito vantajoso fazer esse tipo de desconto para pessoas da mesma vizinhança, ok? Então realmente é muito eficiente. Se você quiser implementar isso, vale a pena, ok? Lembrando que esse sistema ele é mais lento, a indicação é mais lenta, né? Tem gente que consegue muita indicação porque às vezes é muito barato. É muito trabalho por pouco dinheiro. Então, tem gente que enche a boca para falar, ai, que eu consegui meu schedule em pouco tempo e é só por indicação. Olha, se você conseguiu o seu schedule em pouco tempo, só me prova que não foi apenas pelo preço, ok? Uma vez que você me prove que não foi apenas pelo preço, pela quantidade de atividades que você faz dentro da casa, aí tudo bem. Aí realmente você tem um sistema muito forte de indicação e seu serviço é excelente. Agora, aquelas pessoas que colocam uma limpeza a $75, $80 e pegam um monte de indicação, né, do mesmo cliente barato, aí realmente não faz sentido, aí não é um negócio, tá? Aí é aquele estilo de indicação que daqui a pouco, numa pandemia, numa guerra aí que a gente tá tendo, daqui a pouco os clientes vão embora. Porque para eles só importa o preço, só importa o dinheiro, ok? Você não consegue convencer esse tipo de cliente que sua limpeza tem valor, ok? Então acaba sendo clientes fracos, clientes que não fidelizam. A gente vai fazer eu vou fazer uma outra live sobre isso. Tão importante quanto captar cliente é reter o cliente. Eu acho que eu tenho umas 3 mensagens no meu direct ainda que eu vou responder de pessoas que perderam os clientes na pandemia, tá? Perderam os clientes porque não tinham clientes fidelizados. Então teve gente que comprou schedule, teve gente que captou o cliente, né? Pela Amazon, pelo Thumbtack e perderam. Então olha quanto investimento de tempo, de dinheiro foram feitos sem reter o cliente. E muitas pessoas criaram schedules sólidos durante a pandemia também. Então vocês veem essa migração aí de clientes, né? Quem não estava preparado simplesmente perdeu muito cliente. E quem já estava aprendendo com conhecimento, colocando em prática, fidelizando ali os clientes, no mínimo, eu não estou falando que a pandemia foi algo normal, algo que não fosse ali justificável perder cliente, porque mudou muita coisa, né? Mas teve gente que perdeu tudo, parece, sabe o quê? Que os clientes estavam esperando apenas uma oportunidade para mandar embora, para se desfazer. E aí a pandemia foi aquele empurrãozinho, tá? E até porque pelo preço que estava sendo colocado muitas vezes, o tipo de cliente a classe era tão instável que acabou que a pandemia meio que deu corte ali nos extras desse cliente, desse tipo de cliente. Então tem várias justificativas, né, que eu já tentei compilar de várias pessoas que me contaram que perderam o schedule, mas a maioria foi porque não tinha cliente fidelizado. Só tinha um cliente, limpava, não sabia nem o que era feedback, né? Só ia, limpava, tá tudo bem, good morning, saía, pegava o cheque e ia embora. Infelizmente, 2022, as pessoas estão preparadas, né? As pessoas estão se preparando. Então, para você que acha que já tá 20 anos no house cleaning e ninguém vai chegar lá até você, abre o olho porque tem gente começando agora, tem gente que acabou de começar e tá super bem preparada. E outra coisa que eu quero falar para vocês, concorrência tem muita. Você precisa de um diferencial. Você precisa se diferenciar para não ter que concorrer com o preço. A gente sabe que tem mexicana, a gente sabe que tem lá, né, latina no geral, que faz um preço muito baixo, até próprias brasileiras.
né? Brasileiras que não têm aquela mentalidade de negócio, que jogam o preço lá embaixo. Você não tem que concorrer com isso. Mas para você não concorrer com o preço, você precisa mostrar algo diferente. Você precisa se mostrar diferente para esse cliente. E não pensem que todo cliente está procurando preço. O cliente bom, ele está procurando custo-benefício, ok? Custo-benefício, que é muito mais diferente, que é muito diferente de preço. O custo-benefício, ele vê um valor naquele preço que ele está pagando. Ele vê se você tem uma imagem legal, ele vê se você limpa corretamente, ele vê se você é pontual, ele vê se você desmarca, ele vê se você cancela, ele vê sua organização, ele vê cada detalhe que você nem imagina. Então, o cliente de qualidade, ele está procurando custo-benefício. E não pense que eu estou falando aqui que o cliente ruim é classe baixa e o cliente bom é classe alta. Não pense que é isso. Porque muitas vezes o classe alta vai querer pagar menos do que o classe baixa. Não é esse tipo de cliente que eu estou falando. Estou falando cliente de qualidade. Aquele cliente que tem propensão a ver valor na sua limpeza. Ele está procurando custo-benefício. E é isso que você precisa entregar para o seu cliente. Um custo-benefício por aquele preço que você está cobrando. Ok? Ele vê muito mais coisa de vantagem, muito mais vantagem em contratar você do que desvantagem no valor. Certo? Entendido? Então, só recapitulando aqui a parte da indicação, a gente precisa seguir esses 3 passos, né? Dentro desses 3 passos, a gente precisa respeitar alguns pontos. Então, primeiro, feedback, nível de satisfação e o pedido de indicação. Dentro do feedback, a frequência do feedback, a forma de pedir feedback. Você pode pedir o feedback através de mensagem. Para quem tem o PEC, sabe que tem uma mensagem lá pronta para você enviar para o cliente. Pode ser uma mensagem simples. Olá, gostaria de saber como é que foi a última limpeza. Por favor, nos deixe saber se há alguma coisa que podemos melhorar. Pronto. Pronto. Simples. Ok? Ou você pode mandar também por e-mail, caso a comunicação seja por e-mail, mas o text é sempre mais rápido. E você, se possível, guarde esse feedback. Guarde esse feedback para entender como esse cliente evoluiu. Né? Guarde ou no aplicativo, para quem usa aplicativo, consegue guardar no próprio aplicativo. Para quem não tem, ponha na planilha, né? Que você tem que ter a planilha, você tem que ter algum controle de cliente. Não vem botar na agenda não, gente. É no mínimo numa planilha de Excel. Ok? Você precisa ter isso eletrônico, fácil de mexer, fácil de alterar. Você precisa ter isso no mínimo numa planilha de Excel, ok? Então, ali você vai acompanhando esse cliente. Você vai acompanhando esse cliente, inclusive para pedir a indicação. Tem gente que agora está pensando pequeno, ainda tem pouco cliente, né? Ainda não está com a ideia muito grande do serviço de limpeza, às vezes até nem quer. Mas, para você, quando você tiver muito cliente, isso vai ser super eficiente, super necessário para você seguir, ok? Então, também, né, falando aqui sobre o nível de satisfação, não adianta pedir indicação sem você saber o termômetro do seu cliente, o termômetro de satisfação do seu cliente. Então, só peça indicação para aquele que mostrou muita satisfação em ter o seu serviço de limpeza, ok? Aquele neutro, aquele que não respondeu, deixe ele em paz, não insista, ok? E aquele que deu um bad feedback, você veja o que você pode, né, aprimorar ali na próxima limpeza. Se precisar refazer, você refaz a limpeza, mas o importante é você pelo menos que transforme esse feedback ruim em neutro ou excelente, né? O neutro um dia pode se tornar excelente, assim também como pode se tornar ruim, mas a tendência, né, a você pedir feedback é que ele se torne excelente. E com isso você vai criando, né, clientes excelentes no seu schedule, que é isso que todo mundo quer, certo? Clientes satisfeitos,
Clientes satisfeitos geram mais receita, clientes satisfeitos geram mais indicação, clientes satisfeitos deixam você trabalhar em paz. Então é isso que a gente precisa ter, né? É uma eterna busca. Não estou dizendo aqui que é fácil, é uma eterna busca. Mas você tem que ter pelo menos a maioria dos seus clientes satisfeitos, ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui se alguém já colocou uma dúvida. Se não tiver nada, vão fazendo as perguntas aí que eu vou vendo. Quem aqui já pede feedback? Eu sei que tem muita gente aí que pede feedback. Quem aí já pede feedback? Que eu quero ver. Se tiver aluna do Projeto Ela que não pede feedback, me manda um direct que eu vou bloquear. Me manda um direct que eu vou bloquear, que é um absurdo não pedir feedback. E tem um detalhe também que é muito interessante. O pedido de feedback, existe esse mais informal, que você pede por text, né, que você pede por SMS. E eu, de vez em quando, eu peço feedback do Projeto Ela, mas eu peço de forma anônima. Porque o de forma anônima é um pouco mais rebuscado aqui de explicar como faz, mas é através de um formulário no Google, mas é muito interessante, porque o tipo de resposta é diferente, é muito mais sincero. E através desse feedback eu consegui melhorar diversos pontos no Projeto Ela, mesmo sem saber quem deu aquela opinião. Então, muitas vezes você vai pedir um feedback e o cliente não vai dar. Então talvez seja um momento, né, propício para você fazer um formulário anônimo para que ele responda, tá? Então é muito importante a gente gente, o Fernando entrou aqui no trem, quis sentar na janelinha. Fernando, eu já avisei todo mundo que o texto está cortado, mas depois eu vou postar nos stories. Ai, ai. E aí, é importante a gente saber, né, que às vezes o anonimato permite que eles falem, né, a verdade sobre aquele serviço ou sobre aquele produto. Então, né, no Projeto Ela eu falo bastante sobre o NPS, como você fazer de forma anônima também, para dar liberdade para o seu cliente em pontos estratégicos ali a melhorar o seu negócio. Falar, olha, eu não gosto do produto que você usa, eu não gosto do cheiro do produto que você usa, tá? Não aparece nada, não aparece e-mail, não aparece nome. Então você pode simplesmente falar assim, olha, eu não gosto do cheiro, não gosto daquela funcionária que você tem, não gosto do seu cabelo, não gosto, né, de como entram na minha casa. Todas essas informações você pode pedir para o seu cliente de forma anônima, coisa que por text, sabendo quem é, provavelmente o cliente não vai fazer. Ou se ele fizer, você vai responder de uma forma que não vai resolver em nada, dependendo do seu nível ali de aceitação de crítica. Então esse formulário que aceita, né, você pode fazer no Google Forms gratuitamente e enviar para o seu cliente. É uma forma de entender anonimamente, né, o que ele acha do seu serviço, ok? Certo? Existe um modelo. Olha, o modelo você pode criar, tá? Um modelo de pedido de feedback você pode criar. Você pode ir no Google Forms, né? Uma opção lá do Google. Você pode criar o seu formulário com algumas perguntas básicas. Eu tenho no Projeto Ela, mas eu não tenho como né, expor aqui, até porque eu não coloquei. É bem grande, né? Então você pode criar no Google Forms um pequeno formulário, algumas perguntas, 4 perguntas, 5 perguntas no máximo, tá? Para o cliente responder rápido e principalmente deixar uma caixa de texto, caso ele tenha uma sugestão, caso ele tenha uma opinião que possa acrescentar no seu serviço, ok? É muito importante isso, tá? Para quem quer realmente ouvir, e dói às vezes, às vezes realmente você começa a sentir ali, nossa, sério que ele falou isso? Ai, mas aí você fica pensando durante uns dias, principalmente se você é bem crítica, tá? Então no começo eu sentia bastante, falei, caramba, sério que tá faltando isso? Sério que não gostaram disso? Mas depois você vai entendendo que aquilo ali é bom, que você pode consertar e você pode ficar melhor ainda,
tá? Então, esses detalhes é muito legal você fazer aí o formulário anônimo para enviar para o seu cliente. Aí, nesse caso, você envia todos por e-mail, tá? Que fica bem mais fácil. Você pode até enviar por text com um linkzinho do formulário, mas o ideal também é que você envie por e-mail, que fica mais fácil ali do cliente visualizar e responder. Mas text também funciona bem. Deixa eu ver aqui que eu vi uma pergunta. Thelma, tenho medo de incomodar, mas vou começar a pedir. Janaína, isso é verdade. Isso é verdade. A gente fica com medo de incomodar. A gente sente que, às vezes, o pedido de feedback vai tomar um tempo ali do cliente, que ele é ocupado, né? Que ele vai perder um tempo ali que você pode estar incomodando ao invés de ajudar. E a verdade é que é o contrário. Se você não ficar insistindo, uma hora ele vai parar, né? E vai te dar um feedback. Se você não ficar insistindo. Agora, se você perturbar demais, ele realmente vai se irritar, vai se sentir incomodado. É igual, parece aquela pessoa que ao invés de enviar uma mensagem, manda 3, 4, 5, enquanto você não responder, você não para. Tem gente que infelizmente pega o feedback e insiste em cada cliente. E você não deve fazer isso, ok? Deve ser uma coisa natural. E você tem que entender que cada cliente está numa fase, ok? E tá tudo bem se ele não responder. Deixa eu ver aqui. Então, já respondi do modelo. Desculpa, eu não entendi qual é o procedimento do feedback anônimo. Cristina, é um formulário que você pode fazer. Você pode fazer pelo Google Forms, que é o jeito que eu faço, tá? Google Forms, Forms de formulário. Deixa eu escrever aqui para vocês não se perderem. Calma aí. Vocês vão no Google, né? Vocês que têm conta no Google, conta gratuita mesmo, e criem um formulário no Google Forms. E vocês lá na configuração, você edita para ser anônimo. A partir desse momento, você consegue receber opiniões, feedbacks sem identificação, ok? Então, muitas vezes os clientes vão se sentir à vontade para escrever nesse momento, e não por text, e não por e-mail para você, porque ali ele está falando com dona. Eu lembro que quando eu comecei na empresa, isso me faz rir, porque quando eu comecei na empresa mexicana, né, quando eu virei gerente muito rápido, mesmo sem saber limpar, eu ficava com o telefone da empresa. Então eu ia limpar, eu gerenciava as meninas e eu recebia os feedbacks. Então muitas vezes as pessoas faziam reclamações pra mim, de mim mesmo. E eu não aceitava a crítica legal. Eu não aceitava legal. Eu falava assim, como assim ela chegou atrasada e ainda queria que eu limpasse rápido? Ou como assim ela chegou atrasada e ainda reclamou que eu deixei tal coisa fora do lugar? Então eu realmente no início eu não aceitava a crítica bem. Mas depois você vai começando a entender que aquilo dali vai te fazer melhorar. Só que ela não sabia, a cliente não sabia que estava enviando para mim. A crítica estava vindo para a própria criticada, né? E eu ficava absorvendo tudo aquilo. Naquela época, eu meio que queria desistir da limpeza. Que eu falei, Deus que me livre de ficar ouvindo essas coisas. Deus que me livre dessas mulheres aqui, nessas dondocas. Deus, eu ficava falando isso, né? Só que depois você vai absorvendo, e se você tiver humildade, né? Primeiro humildade, você vai entendendo que aquilo ali vai te fazer crescer, ao invés de diminuir, ok? Um beijo, Vivian. Se o feedback for anônimo, sim, identificar o problema, uma vez que cada casa tem suas especificidades. Exatamente, Janaína. E se for anônimo, o cliente vai se sentir muito mais confortável em avisar. Vai doer um pouquinho mais em você, porque ele vai ser talvez com menos filtro, mas em compensação é o que vai te fazer. Existe a crítica construtiva e existe aquela crítica de quem realmente quer criticar por criticar. Então você também vai precisar identificar aí onde é algo que você precisa melhorar e onde é algo que o cliente está querendo uma coisa que não faz parte da sua alçada ali, que não faz parte do seu negócio. Então você vai precisar identificar isso também.
Se o feedback for anônimo, como resolver o problema? Uma vez que cada casa... Ah, tá, agora eu entendi. Primeiro, se o cliente está respondendo de forma anônima, ele sabe que você não vai identificar em qual casa é, ok? Então, se for algo muito, vamos dizer, muito específico, ele vai te mandar uma mensagem. Agora, se for algo geral sobre o seu negócio, como o exemplo que eu dei aqui, não gosto muito do produto, não gosto muito da funcionária tal. Talvez ele não tenha a liberdade de colocar isso na mensagem, mas lá, para você resolver um problema, vamos dizer, global, né, do seu negócio, ele tem a liberdade de fazer isso. Não é algo, por exemplo, falar mal, não gosto daquela funcionária, acho que ela é descuidada. Talvez ele não fale por mensagem, porque não é uma coisa crítica à limpeza em si, mas é crítica às vezes ao negócio. Ou eu não gosto do jeito que vocês me mandam mensagem à noite, tá? Eu não gosto do jeito que vocês entram na minha casa sem bater. Aí pode ser algo que você pode consertar sem necessariamente, ok? Ter ali o nome do cliente. Então, independente se o cliente, né, tá com o nome ou não, se ele fala assim, eu não gosto do jeito que vocês entram na minha casa sem bater. A partir daquele momento você já vai se atentar. Será que essas meninas estão entrando sem bater na casa? Vou dar esse alerta para elas. Não precisou o cliente se identificar e você já resolveu o problema, ok? Esse é um assunto bem legal para sempre melhorar a sua empresa. Exatamente, Vivian. É muito importante o feedback. Eu coloquei até um dia desses aí, um Shark Tank, não sei para quem assiste, né? Shark Tank é como se fosse um investidor, um grupo de investidores que eles investem em empresas novas. E um deles colocou que 90% dos produtos das empresas que mais vendem no mundo são de feedback dos clientes, principalmente reclamações. Quando você receber uma reclamação, passe a agradecer, que é aquilo que vai fazer o seu negócio crescer. Cliente que só elogia não vai fazer teu negócio crescer. Agora, aquele cliente que reclama, não que reclama sempre, mas aquele cliente que de vez em quando te salienta que tem algo errado ou que tem algo que ele não gostou, aí sim que você vai começar a aprimorar aquele problema, a investigar aquele problema. E aí você vai criando mais experiência, vai criando mais ali a blindagem para o seu negócio, porque você vai aprendendo com as reclamações, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Mas você entendeu, Janaína? Eu acho que eu expliquei, né, a questão do anonimato. Porque o cliente que vai responder, ele sabe que é anônimo. Então, ele não vai colocar uma coisa específica da casa dele, né? Algo que ele possa te dar o feedback pessoalmente ou por mensagem. Ele vai colocar algo global do seu negócio que pode melhorar, né? Por exemplo, a questão da pontualidade, né? Ele vai dar toques no seu negócio para que você melhore de uma forma geral. Ok? Temos que ter postura profissional e não levar para pessoal. Muito importante, Vivian. Eu vejo muita gente que está começando com desequilíbrio emocional. E todo mundo passa por isso, tá? Eu passei no house cleaning nesse momento que eu falei, que eu recebi a minha própria crítica, né? E eu começando, eu lembro que nessa casa, né, que eu recebi a crítica, eu não sabia ainda que eu tinha que tirar, que o pozinho, aquele pozinho tipo Ajax, ele grudava demais. Então eu achava que só um banho ali de água já ia descer tudo, mas fica um pouquinho, né, na banheira ali perto do ralo. Então às vezes você tem que empurrar aquele pozinho, principalmente se não for numa qualidade boa. E eu não gostei daquela crítica, mas a crítica estava totalmente correta. Ela achou os pozinhos perto do ralo. Mas eu não aceitava aquela crítica. Eu falei, não, pelo tempo que ela chegou atrasada, eu realmente não tive tempo de limpar aquele pó. Não faz sentido. Nem que eu pedisse mais um tempo, nem que eu retratasse, né, reportasse aquele atraso, mas eu tinha que fazer o negócio direito. Certo? Mas no começo é difícil. No começo... E aquilo ali foi de um peso, eu fiquei 2 dias sem dormir. Quando eu recebi o review, né, 2 estrelas,
porque a pessoa, né, a cliente falou que a janela ficou com manchas, aquilo dali acaba no início com a pessoa. Acaba, realmente entristece. Você tem que ir ali, ó, engolindo o sapo até que você cria uma casca. E essa casca só vem através da experiência ruim. A casca só vem através da experiência ruim. Não pense que vem de elogios. Não se exalte demais com elogio, tá? Eu vejo muitas meninas aqui, às vezes, elogiando, né? Poxa, obrigada, você é demais, você é maravilhosa. Agradeço, é lógico, mas eu não me exalto. Por quê? Porque muitas vezes vocês não veem que tem gente, né, do outro lado chamando de golpista, chamando de mentirosa. Então, ao mesmo tempo que eu não posso me exaltar com os elogios, eu também não vou me entristecer com as críticas, porque é normal. Então, a gente meio tem que se blindar realmente e entender que estão falando do negócio. Ok? Isso era com o house cleaning. Eu aprendi que a partir daquele momento que eu ganhei duas estrelas, né, e eu trabalhando igual uma condenada, então eu aprendi que naquele momento eu não poderia me exaltar com as 5 estrelas e também não poderia me entristecer com as 2 estrelas, com 1 estrela. Eu teria que a todo momento me equilibrar ali para entender que aquilo era um elogio ou uma crítica ao meu negócio e não a mim. Isso é muito importante e isso vocês não conseguem de uma noite, de um dia para a noite. Vocês precisam aos poucos ir criando essa casca e essa consciência de que a crítica não é a você, é ao seu negócio, certo? Ficou claro? Isso, Janaína, entendi. É para assuntos que possam constranger o cliente. Muito bem. Traduziu corretamente. Já vi várias meninas reclamarem de feedback negativos e não é assim. Vivian, infelizmente tem gente que não aceita a crítica e realmente é difícil. É difícil, mas com o tempo você tem que começar a engolir isso, começar a engolir. Eu lembro que antes de ser house cleaner, né, eu trabalhava em várias empresas e eu era obrigada tanto a dar feedback quanto a receber feedback. E na hora de receber, geralmente você recebe elogio. E na hora da parte ruim, os chefes, né, eles vão ali pelas beiradas, até chegar no ponto que eles querem. Então, se tivesse um formulário anônimo, seria muito mais fácil, né, deles falarem a crítica. Só que quando você está criticando uma pessoa, é diferente de quando você estiver criticando um negócio. Então, um negócio, muitas vezes você é ali, mal. Você gosta ali de falar muito mal da pessoa, do negócio. Só que tem uma pessoa ali por trás. E essa pessoa que precisa identificar que ela não é o negócio. Tá? Então você precisa se afastar do seu negócio nesse momento. Não se exalte com elogios e também não se entristeça com os problemas que podem acontecer, que vão sempre acontecer. Certo? Tudo certo? Ficou claro? Então, espero que agora vocês consigam, tá, entender o porquê pedir feedback, ok? E como pedir o feedback e também como chegar na indicação através do feedback, que é muito importante. Não existe indicação sem feedback e não existe feedback à toa. Todo feedback é benéfico para o seu negócio, seja positivo ou negativo, ok? Espero que eu tenha ajudado. Lembre que eu vou colocar essa fotinha, né, esse print nos stories para vocês printarem. Vou colocar assim, hora do print. Aí vocês podem printar. Tem gente que não vai entender nada porque não estava aqui na live. Não vou explicar porque vai estar na live para quem assistiu. Realmente vai ter esse processo aí do pedido de indicação, ok? Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada pela atenção de vocês. E até a próxima. Um bom descanso aí pra vocês. Amanhã é sexta, dia da faxina pesada. Um beijo, pessoal.